paz do Senhor Jesus, chegamos hoje à quarta lição do primeiro trimestre de 2021. Hoje nós iremos falar sobre a atualidade dos dons espirituais. Nesta feita nós estamos estudando o verdadeiro pentecostalismo e os dons espirituais não poderia ficar de fora deste estudo. Nessa lição de hoje eu vou explicar para você a diferença entre o fruto do Espírito e dons espirituais. Também trazer para você o que estava acontecendo em 1 Coríntios, capítulo 12, acerca dos dons espirituais. Nós vamos ver as necessidades, ver a atualidade do Espírito Santo agindo hoje e entender acerca dos dons. Bom, na lição de hoje, ela vai nos trazer um esclarecimento sobre dons espirituais. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou Edivan Campos, sou superintendente da Escola Bíblica Dominical na Assembleia de Deus de Marília, e congrego com o nosso pastor-presidente, pastor Elande Mariano, e aqui tecemos um comentário sobre a Escola Bíblica Dominical. Aqui na nossa descrição vai ter 3 links. O primeiro link vai ser agora, a partir de hoje, nós temos um lugar especial para você baixar os seus slides, a tutoria EBD Online. Eu gostaria muito que você entrasse na tutoria EBD Online e ali estivesse conosco aprendendo a palavra de Deus. É um convite ao seu coração, a tutoria EBD Online. Depois nós temos um segundo link, que é para você receber os nossos slides por e-mail. E depois nós temos um terceiro link, que é para você fazer parte do nosso grupo do Telegram, onde também disponibilizamos as últimas 3 aulas para o seu crescimento espiritual. Bom, vamos então à lição de número 4. Bom, vamos então começar agora a lição de número 4, a atualidade dos dons espirituais. Nós vamos entender acerca da atualidade dos dons espirituais e não poderíamos deixar de ler 1 Coríntios 12, se você também quiser fazer uma leitura complementar, leia Coríntios capítulo 14. O nosso texto áureo está em 1 Coríntios capítulo 12, o verso 4, que diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Quero que você preste bem atenção nesse versículo, nesta expressão de Paulo, que há diversidade de dons. Então, não há só um dom, há diversos. Mas a fonte, que é a primazia da nossa lição de hoje, é o Espírito Santo, mas o Espírito é o mesmo. A verdade prática diz assim: ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo, e isso envolve o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Na aula que eu tive aqui, que nós tivemos aqui no domingo, na aula presencial, um dos nossos professores levantou uma pergunta, que ser pentecostal é somente quem é batizado com o Espírito Santo? E a verdade prática nos ensina que ela vai mais além. Ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. E isso vai envolver, sim, crer no batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 11, que nós iremos falar dela acerca do descorrer da lição. Bom, o comentário da leitura bíblica, ela é importante para entendermos o contexto do assunto que nós vamos tratar. O povo de Corinto tinha uma péssima compreensão dos dons espirituais. O principal dom que as pessoas lutavam para entender eram as línguas. Por que as línguas? Porque eles achavam que as línguas eram um poder maior do que os outros dons. Estavam usando esse dom do Espírito Santo para se exibir, para status pessoal, em vez de usá-lo para glorificar a Deus. Ele se levantava em reuniões de grupo e falava em línguas para tentar impressionar as outras pessoas. Então, Paulo, ele escreve à igreja de Corinto para tentar corrigir esses maus entendidos. Se a gente fizer uma compreensão do versículo 1, 2 e 3, nós vamos entender a nossa leitura bíblica em classe, o nosso texto áureo. Por que Paulo está mandando esta carta? Porque na época em Corinto havia várias entidades. Nós temos as pessoas ali que ainda quando não era da igreja, não eram cristão, não fazia parte do corpo de Cristo,
as pessoas também tinham seus êxtases espirituais. Nós tínhamos ali Dionísio, nós tínhamos vários deuses que eram entidades, e esses cultos traziam ali algumas experiências espirituais para eles. E o que estava acontecendo? Eles estavam se convertendo e agora também estavam achando que dentro da igreja haveria ali uma autoridade em expressar um dom espiritual. Então, eles não sabiam ao certo o que estava acontecendo. E eu quero lembrar você que Paulo está dizendo que quando eles eram gentios, ou seja, não eram da igreja, eles eram levados aos ídolos mudos, conforme eram guiados por espíritos malignos. Então, Paulo vai dizer agora que quem comanda a igreja com os dons espirituais, no versículo 4, é o Espírito Santo, e não são várias entidades. O Espírito é o mesmo, e esse Espírito tem diversidade de dons. Então, deu para entender? Eles achavam que o Espírito Santo era várias entidades, e por isso cada um tinha uma entidade mais forte do que a outra, assim como havia na crença deles de alguns deuses da época. Mas Paulo agora vai corrigir a igreja dizendo que há diversidade de dons, sim, mas a fonte é uma só para a igreja, é o Espírito Santo. Bom, aqui nós temos para você entender a diferença entre o fruto do Espírito e dons espirituais para continuar a nossa aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. Então vamos entender isso. Aonde se dá o início do fruto do Espírito na nossa vida? Começa no ato da primeira vestimenta, as vestes de salvação, ou seja, no novo nascimento. Então, quando alguém aceita Jesus, se arrepende dos seus pecados, há o novo nascimento. E aí entra nele, através do novo nascimento, o fruto do Espírito. E nós estamos vendo que é um fruto, não são frutos. É um fruto com vários gomos, para a gente tentar aqui dar um entendimento. Mas o fruto pode levar um tempo para se amadurecer. Então, o fruto, ele é individual no caráter da pessoa. Então, o fruto do Espírito desenvolve um caráter para a pessoa. Agora, os dons espirituais começam no revestimento, no batismo no Espírito Santo. Então, vamos entender isso. Dons espirituais, ele vem no revestimento de poder. Revestimento é uma roupa sobre uma outra roupa, explicamos na aula passada. A primeira veste é a veste de salvação, e agora ela é revestida no poder, no batismo no Espírito Santo. Então, Paulo vai dizer, daqui a pouco vou explicar a expressão do versículo 1, que dons espirituais agora é para a igreja, não é para todos, para os gentios, é para a igreja. Nós vamos entender isso um pouco mais à frente. E aqui no nosso ponto central vai dizer assim, os dons espirituais são atuais para a igreja. Aqui nós temos os pontos básicos da lição. É uma necessidade, é uma função, é uma atualidade, edificação, conforto e crescimento da igreja, tá bom? Nós temos aí no meio teológico alguns que pensam que realmente esse crescimento da igreja ele não se embasa muito nos dons espirituais, devido a nós temos igrejas pequenas, que existem dons espirituais, e a igreja não tem um crescimento numérico como o nosso escritor coloca. Mas nós temos sim, de uma certa forma, um crescimento, como em Atos dos Apóstolos, Pedro pregou e 3.000 almas aceitou a Jesus como Salvador e se converteram, se batizaram. Então, pode ser que uma igreja pequena e tem dons espirituais? Sim. O crescimento da igreja não é via de regra, mas a igreja pode crescer sim, aqui com os dons espirituais. A necessidade aqui no tópico 1 dos dons espirituais. Vamos começar agora no versículo de número 1, o entendimento do que nós vamos entender. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Esses ignorantes não é que eles não sabiam que existia dons espirituais, eles sabiam sim que existiam os dons espirituais. Eu coloquei com 1 Coríntios, capítulo 1, o verso 7. De maneira
que nenhum dos dons vos falta, tinha todos os dons, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vai perceber que não era que a igreja de Corinto não sabia sobre os dons espirituais. Ela sabia, ela vivia com os dons espirituais, mas estava sendo ignorante em algumas áreas, como eu coloquei aqui embaixo. O desejo de Paulo era que os crentes de Corinto não fossem ignorantes e que soubessem de onde vêm todos os dons. Da onde que vem? Do Espírito Santo, ele é a fonte. E para que fim eles são dados? Para que é dado o Espírito Santo? Qual é o fim dos dons espirituais? Para a edificação do corpo, para a edificação da igreja. Para que cada pessoa pudesse servir a igreja na capacidade em que Deus a colocou. Para que não houvesse mal entendidos e sem cisma no corpo. Essa palavra cisma vem sem divisão, porque na igreja de Coríntios havia divisão de grupos, na igreja de Coríntios havia problema imoral, havia problema sexual, havia problema ali de várias formas, e os dons espirituais estavam na igreja. Então, dom espiritual não está dizendo que a pessoa ela está sendo espiritual, porque a igreja de Corinto, segundo Paulo, tinha todos os dons e ainda era carnal. Olha que interessante. Então, quando uma pessoa, por exemplo, a gente já vai entrar no assunto, fala língua estranha dentro da igreja, se for com pensamento de soberba, querer exercer uma autoridade que não vem dizendo que Jesus é o Senhor, que não está dando crédito a Deus, que ela acha que é melhor do que as outras, não procede de Deus. Se o que ela está fazendo com os dons espirituais divide a igreja, isso não vem de Deus. Então nós vamos entender isso, que há ali da onde vem e quais são os fins dados para os dons do Espírito Santo. Não é que a igreja de Corinto não conhecia, ela conhecia os dons, mas estava com o problema de saber qual é a fonte e para que eles são dados à igreja. É isso que nós vamos aprender. Aqui nós temos uma explicação de pneumáticos e carisma ou charisma. Eu coloquei para você entender porque no capítulo 12, no versículo 1, está falando de pneumáticos e não de carisma. E no capítulo 14, do 1 ao 12 também, está falando de pneumáticos, tá bom? E é aí que vem uma interpretação dos cessacionistas que falam que o Espírito Santo, ele parou. Quando acabou a revelação bíblica, a escrita bíblica, o Espírito Santo não age mais com dons espirituais. Mas eu coloquei para você entender aqui que está no mesmo contexto. Mas o termo original, pneumático, literalmente, vem de espiritualidade ou coisas espirituais. Pode ser perfeitamente traduzido por dons espirituais. Uma vez que essa tradução é abonada pelo contexto imediato, porque logo ele vai dizer a diversidade de dons. E se nós procurarmos a palavra dom, vai ter dons de cura, versículo 9 e 28, dons de curar, versículo 30, e procurai com zelo os melhores dons. Então, realmente, eu coloquei aqui embaixo, dons em 1 Coríntios 2,31 é charisma, mas em 1 Coríntios 14,1 é pneumático, é coisas espirituais. E dá a entender muito bem aqui que os dons é para a igreja, não é para os gentios, para quem não conhece a Cristo. O termo se relaciona à luz do contexto. Ambas formas se referem aos dons espirituais. Estes fazem parte das ministrações do Espírito Santo na igreja e manifestam a glória divina. Não quer dizer também que os dons não sirvam, tá? Para atrair os gentios, como assim em Atos 2, na pregação de Pedro, ali estava se formando o primeiro dia da igreja, a igreja foi inaugurada na descida do Espírito Santo, e aquela demonstração de poder acrescentou os irmãos aos irmãos ali, os novos convertidos à igreja do Senhor. Bom, terceiro, o que são dons espirituais? Nós temos aqui na nossa Bíblia de Estudo Pentecostal,
que é as manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Então, são manifestações espirituais, sobrenaturais da parte do Espírito Santo. E quando a gente olha isso, não há uma capacitação humana, uma mentalidade humana que opera. Quem opera é o Espírito Santo. Aqui nós temos uma referência do pastor Antônio Gilberto, que sempre foi uma referência para nós nesse assunto. Ele diz assim: os dons espirituais são dotações e capacitações sobrenaturais que o Senhor Jesus, por intermédio do Espírito Santo, outorga à sua igreja, visando a expansão universal da sua obra e edificação dos santos. Por intermédio deles, segundo o Espírito, o crente fala, conhece e age sobrenaturalmente. Então, os dons espirituais, aqui na visão do nosso pastor Antônio Gilberto, é uma capacitação sobrenatural. Na nossa Bíblia de Estudo, é uma manifestação sobrenatural, mas vai, sim, agir na vida do crente para o bem da igreja. E quando há um dom espiritual, o crente fala através de coisas espirituais, conhece o mundo espiritual e age sobrenaturalmente. Então, quem está usando o crente é o Espírito Santo para exercer o dom, não é o crente que exerce o dom, tá bom? Só uma explicação. Por exemplo, quem tem o dom de cura, esta pessoa é usada pelo dom, assim quando o Espírito Santo quer que ela seja usada. Por exemplo, uma pessoa que tem dom de cura, ela sabe que o Espírito Santo usa ela, mas nem todo dia que ela entra no hospital orando, o Espírito Santo vai curar, porque o Espírito Santo, então, seria controlado por esta pessoa, mas é o Espírito Santo que controla o dom na pessoa, o presente. Bom, nós temos aqui no capítulo 2 a função dos dons espirituais. Há quem acredita que existe apenas 9 dons espirituais, devido ao versículo 8 e 10, e muitas pessoas realmente acham que existem só os 9, mas nós temos o apóstolo apresentando mais 2 listas de dons. Então, na primeira lista, está em Coríntios 12, do 8 ao 10, tem 9 dons. Na segunda lista, nós temos 8 dons, 12 ao 28. Na terceira lista, 7 dons, 1 Coríntios 12, 29 ao 30. Então, realmente, a gente não chega a um número exato de dons. A gente não sabe quantos dons na realidade existem, mas o que nós mais estudamos são os 9 dons da primeira lista de 1 Coríntios 12, 8 e 10, que nós temos uma compreensão. Eu dividi aqui, no capítulo 2, a função dos dons espirituais é o nosso tema, mas o escritor coloca a lista dos dons. E eu dividi porque não são todos dons espirituais. Há dons de serviço e há dons ministeriais. Então, nós temos que entender que nesta lista que ele coloca de dons, não são somente dons espirituais, segundo o que nós entendemos. Aqui nós temos em Romanos, capítulo 12, do verso 6 ao 8, e aqui está explicando acerca dos dons de serviço, que é ensinar, presidir, exercer misericórdia, ministério, repartir e exortar. Observe os dons de serviço listados por Paulo em Romanos. Ministério, ofício diaconal, que esses dons vêm de diáconos, de serviço, de trabalhar. É uma exortação, é encorajamento. Repartir, presidir, exercer misericórdia. Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro, do próximo, servir a igreja. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da igreja de Cristo na terra. Então, nós temos aqui os dons de serviço. Depois nós vamos ter também os dons ministeriais. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui de algumas pessoas. Os dons espirituais é dado pelo Espírito Santo e os dons ministeriais é dado por
Cristo. Se você ler Efésios capítulo 8 e verso 11, você vai entender que é Cristo que está dando os dons ministeriais, evangelistas, pastores, profetas, apóstolos e doutores. São para a administração da igreja. Todos nós temos um dom ministerial e podemos ter dons espirituais. Por exemplo, todo pastor pode falar língua estranha, ter um dom espiritual? Pode, mas nem todos que falam língua estranha vão ser pastor. Então nós entendemos que aqui, no ato da conversão, nós já recebemos um dom ministerial. E é muito importante você entender qual é o seu dom ministerial para trabalhar no lugar certo para Deus, tá bom? Nós não vamos entrar em todos eles, eu fiz simplesmente uma separação aqui nesse capítulo, porque ele coloca todos os dons de uma forma só, o nosso escritor. Mas eu dei uma separada para ficar bem claro que existe sim os dons espirituais, os dons de serviço e os dons ministeriais. Aqui na nossa classificação teológica, tá bom? Nós não vamos, nesta lição, falar sobre todos os dons, que não é aqui a função desta lição, tá bom? Mas aqui dá para entender a separação, a classificação teológica. Nós temos dom de revelação, de poder e de elocução. Então, nós vamos entender aqui na classificação teológica a revelação, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espírito. Dons de poder, fé, dons de curar, eu coloquei curar aqui, mas é dons de curar, tá bom? Preste bem atenção que é dons de curar, não dom de curar, porque há várias maneiras de Deus curar, há várias maneiras. Operação de milagres, que vem de poder, e depois nós temos os dons de inspiração ou de elocução, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Como é que você vai decorar agora os 9 dons? Pensa aqui na sua mente, tá? Vamos dividir 3 na mente, 3 nos olhos e 3 na boca, que é de elocução. Quais são os 3 da mente? Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espírito, tá bom? Há um discernimento de espírito. Depois nós vamos ter, agora nos olhos, fé, tá bom? Dons de cura, operação de milagres, agora é poder, é nos olhos, você vai enxergar agora a explosão do poder. E depois nós temos elocução, que são 3 de boca, que é a profecia, a variedade de línguas e a interpretação de línguas, tá bom? Então essa é a classificação teológica. Agora aqui, no subtópico 3, o autor da nossa lição, ele coloca a classificação bíblica, segundo Stanley Orton, tá bom? E essa classificação bíblica, particularmente, não é que eu não aceito, mas é que a gente vem estudando há vários anos essa classificação teológica de 3, 3, 3. 3 de mente, 3 de olho e 3 de boca. E aqui ele vai fazer 2, 5, 2, tá bom? Ele vai classificar como ensino 2 dons, palavra da sabedoria e palavra da ciência. Depois ele vai classificar de ministério, que é fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia e dom de discernimento de espírito, tá? Tem que fazer uma pequena correção ali. E depois nós vamos ter dom de adoração, que é variedade de línguas e interpretação de línguas, tá bom?
Eu não vou tecer muito comentário sobre esta classificação bíblica de Stanley Orton, e o nosso escritor também, ele vai aqui fazer esta divisão, ele vai trazer um novo entendimento à divisão dos dons, tá? Eu, particularmente, não vou tecer muito comentário sobre isso. Se você olhar, não desabona nada. Há aqui, sim, uma divisão segundo Stanley Orton, tá? E o nosso escritor, ele vai apontar para nós aqui que nós temos dois termos, né? Que é halos e héteros. Então, quando a gente pega no original, passando de um para o outro termo aqui, nós vamos ver a expressão e ao outro pelo mesmo Espírito, e ao outro pelo mesmo Espírito, e ao outro a operação, e ao outro, né? A gente vai ver uma diferença na tradução, é por isso que ele fez assim. Mas nós vamos continuar a nossa aula, e aqui está um entendimento novo, para que daqui para frente a gente se aprofunde mais um pouquinho aqui nessa classificação bíblica, tá bom? Não desaba nada, não há motivo para ficarmos tristes, mas é uma coisa nova que está aparecendo a nós. Há 15 anos nós estudamos acerca disso, é a primeira vez que eu vejo essa divisão. Não sei se você já viu, mas é algo novo para a gente começar a ter um entendimento também diferente daquilo que nós já sabíamos, mas eu prefiro mais o 3-3-3, tá bom? Bom, aqui nós vamos ver os dons espirituais para o que for útil. Para que, então, a função dos dons espirituais? Mas a manifestação do Espírito, então, quem é a fonte dos dons? É o Espírito Santo. É dada, olha que interessante, é dada a cada um para o que for útil. Então, o que é um dom espiritual? É um presente. Então, nós vamos observar que é um presente. O dom espiritual, ele vem aí de carisma, é algo sobrenatural dado ao homem para a edificação da igreja. Mas olha que interessante, quem dá o dom espiritual é o Espírito Santo e dá para o que for útil. Ele não vai dar o dom para proveito próprio, mas para a edificação da igreja. Aí nós temos a manifestação do Espírito Santo, é a maneira de Paulo dizer, o dom que torna conhecida a obra do Espírito. A cada um é dado o dom do Espírito que manifesta a presença do Espírito Santo. Então, esse dom não é para manifestar que eu sou maior do que o outro. Esse dom é para manifestar a presença do Espírito Santo. Olha que interessante. Então, o dom é dado para manifestar a presença do Espírito Santo. Então, o dom é dado. Ou seja, cada um de nós é dado. Qualquer dom que temos é dado para nós, qualquer um. Não há uma inteligência, uma faculdade mental ou humana. Um ponto muito necessário para a instrução dos coríntios, que gostavam de se gabar de seus dons e se esqueceram de que eram dados. Então, nós vamos entender aqui que não há justificativo para dizer que um tal dom manifesta sua presença mais do que o outro. Alguns presentes podem ser mais extraordinários, espetaculares do que o outro, mas isso não significa que aqueles que os recebem sejam mais espirituais do que os outros. Então, não é porque uma pessoa fala língua estranha que ela é maior do que tem a palavra da ciência ou a palavra da sabedoria. Todos os dons são dados para o que for útil. Então, se é útil naquele momento, na reunião da igreja, uma cura, nós vamos ter a manifestação do dom de cura, a palavra da ciência, a palavra da sabedoria. Se há naquela reunião a necessidade do discernimento de espírito, nós vamos sim ter aí o dom do discernimento de espírito sendo manifestado. Então, nós vamos entender isso. Eu tive um pastor que ele foi a um congresso, e ali era um congresso de jovens, a mocidade cantou,
e a regente falava uma língua estranha, e o pastor da igreja falou para o meu pastor, tá vendo esta moça? Faz alguns meses que ela está conosco. E olha que língua estranha, bonita que ela fala. E o meu pastor ficou um pouco, né, assim, com a alma um pouco amarga ali. E quando ele se levantou, ele falou que queria orar pela moça e a moça manifestou-se o demônio, ele expulsou o demônio da moça. Então a gente percebe que a igreja de Corinto era uma igreja carnal, mesmo tendo todos os dons espirituais. Agora, o que desenvolve o caráter é o fruto do Espírito em cada um de nós. Então, vamos entender isso, porque nós não podemos nos gabar de profecia, de línguas estranhas, de variedade, de dom de maravilha, de dons de cura, porque não é nosso. É o Espírito Santo que dá a cada um como ele quer, para que for útil. Então, nós temos lá em Atos 2, que o Espírito dava à igreja ali, aos irmãos que estavam no cenáculo, conforme ele queria que falassem. Então, até a língua estranha, ela é dada pelo Espírito. Não pode vir aí alguém segurar na sua cabeça e falar, repete comigo o que eu estou falando, e você falar a mesma coisa e dizer que você foi batizado com o Espírito Santo. Tá bom? Então, nós temos que entender que é o Espírito Santo que dá os dons espirituais e não é para nós queremos aí sermos uma pessoa, sobressair sobre os demais porque temos um dom espiritual. Tem algumas pessoas nas igrejas que as pessoas elas respeitam muito aquela irmã que profetiza ou o irmão que profetiza. E o irmão ele tem um reservatório de profecias. Ele tem profecia para todo mundo. Ele tem. Mas será que o Espírito Santo ele quer falar com todo mundo? Será que a profecia ele emana totalmente do Espírito Santo? Então, não existe um reservatório de dons, como o nosso escritor coloca aqui. Ele reparte a cada um como quer. E toda profecia para edificação da igreja. Toda profecia é para a igreja ser edificada e não para a divisão. Há um tempo atrás, uma irmã me chamou e falou sobre uma profecia que aconteceu na igreja dela. Até para nós darmos um pouco de risada com isso, mas só o marido dela tinha bigode na igreja. E aí a outra foi lá, acho que não gostava muito dela, profetizou para a outra que Deus daria um marido para ela e tinha bigode, estava na igreja. Aí você pensa por aí se não é algo que não glorifica Jesus, que não glorifica a palavra, que não glorifica o nosso Deus, e se dá o crescimento ou a divisão na igreja. Nós tínhamos um culto na casa, e ali tinha uma líder da nossa mocidade, que teve um culto na casa, tinha uma mulher lá de outra igreja, ela profetizou para a nossa líder que Deus estava entrando com ação no casamento dela, que iria mudar o coração do esposo, e ela deixou ela falar. E, de repente, quando a irmã acabou de profetizar, ela falou, irmã, a senhora errou, porque eu sou solteira, não tenho marido. E aquela mulher baixou o semblante, ficou mais um pouquinho e foi embora. E depois ela mandou um recado que ela errou de irmã para entregar a profecia. Então, que Deus que é esse que erra a pessoa? Que Deus que é esse que traz confusão? Então, os dons espirituais é dado à igreja. Nós não controlamos os dons que controla a igreja, tá bom? Então, nós vamos entender e ficar bem claro que os dons é para que for útil. Quem é a fonte? O Espírito Santo. E qual que é a utilidade? Edificação da igreja. Não adianta ter dons espirituais que não seja para a edificação do corpo. É o nosso contexto também do capítulo de número 12, tá bom? E aqui nós temos no tópico 3, os dons revelam a unidade na diversidade. Então, nós vamos entender que nós temos diferentes dons, e aqui nós também temos a divindade. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, está falando acerca do Espírito Santo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, está falando acerca de Cristo.
e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, quando nós olhamos agora para essa diversidade, nós vemos que o Espírito Santo tem diversidade de dons para a edificação da igreja. Todo dom manifestado tem que ser para a edificação da igreja, ok? Então, nós vamos entender que esses dons edificam a igreja. Depois nós temos a diversidade de ministérios, que são 5 ministérios, que vai trazer a administração da igreja, ou seja, nós vamos entender que nós temos pastores, evangelistas, apóstolos, profetas, enfim, nós temos que entender que a igreja tem também as suas estruturas para a administração. E depois nós temos o Pai, que tem diversidade de operações, operação sobre tudo. Então, essas operações, nós vamos entender que agora o Pai, ele sempre tem as suas operações. Essas operações, ela vem da mesma palavra, ou do mesmo sentido de quando Deus fez o mundo. Então, é muito forte essa operação. O Pai opera em tudo. Aqui é a operação do Pai, tá bom? Jesus, ele opera nos ministérios e o Espírito Santo nos dons espirituais. E aí, no tópico 3, no subtópico 2, nós temos: mas um só mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Coloquei uma explicação um pouquinho mais extensa, mas para o nosso melhor entendimento. A capacitação dos homens para operar todos os tipos de milagres está além do poder de qualquer inteligência criada e finita. Não é a gente que vai ter a nossa inteligência para curar, para interpretar, para fazer alguma coisa com os dons. Aqui, então, temos uma demonstração da personalidade e divindade do Espírito Santo. Esta passagem sozinha estabelece essa doutrina sem sombra de dúvida, mostrando que ele é Deus. E aí alguns dizem que os dons cessaram, mas ele não é o mesmo Espírito, não é o mesmo Deus? Será que amarraram aí, tiraram ele de fazer isso? É isso que está acontecendo? Não. E quando nos lembramos que toda a nossa esperança vem do Pai, que como nossa justificação vem totalmente do Senhor Jesus Cristo, nossa santificação vem totalmente do Espírito Santo. É de infinita importância que nossas mentes sejam devidamente instruídas com referência a este ponto. Pois como se Cristo não é Deus, não podemos ter esperança de sua morte. Então, se o Espírito Santo não é Deus, não podemos ter esperança de sua agência, do seu agir. Deixe essa verdade, então, ser estabelecida em nossas mentes, que ele é o verdadeiro Deus e é capaz de realizar por nós, em nós, toda a obra que empreendeu. Então, nós temos que ter zelo pelos dons, muito cuidado para não ser levarmos pela nossa profecia ou por uma profecia maligna, mas sim do Espírito Santo, o entendimento desse. Nós temos que buscar o Espírito Santo, os dons. Por que nós não buscamos os dons? Qual é o motivo? Paulo está dizendo para buscar, tá bom? E nós temos também que entender que eles são atuais. Os dons espirituais, eles existem. Eles são reais, tá bom? E aqui tem a nossa conclusão. A manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar na terra. Isto é, até a vinda de Cristo. A igreja de hoje não difere do passado e depende do poder sobrenatural na virtude do Espírito Santo. Quando que é dado os dons espirituais? No começo, ou no meio da jornada, ou no fim da jornada. Mas o Espírito Santo é o mesmo, ele não se envelhece, ele não tem fim em trazer os dons para a igreja, e ele pode nos presentear com um dom espiritual, mas não para a nossa glória. Mas toda a glória, ela é para Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.